Mas quando saberão? A China não vai em nenhum momento dizer, tá bom, venham aqui, investiguem tudo, olhem tudo, descubram. Claro que não. E da mesma maneira o que está acontecendo com os uigures. Bachelet é alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E esta semana ela disse que esperava chegar a um acordo sobre os termos da visita, ainda neste ano, para examinar alegações. Alegação é a expressão usada, mas que neste caso é um eufemismo. São denúncias. Denúncias de detenção em massa, tortura e trabalho forçado. A China, a rigor, não consegue negar pelo menos uma das denúncias, a de detenção em massa. Pequim diz que não há abuso de uigures e outros muçulmanos, inclusive turcos, descrevendo os campos no extremo oeste como centros de treinamento vocacional para combater o extremismo religioso. São campos de concentração. Campos de concentração. E o sujeito vai para lá compulsoriamente. Então é detenção em massa. Ele não é convidado. Você quer participar aqui de um simpósio? Você quer ouvir palestras? Você quer ficar como convidado do governo chinês durante alguns meses? Num aprazível centro de reeducação? Não. É compulsório. Vai à força. Isso é detenção. E é um campo de concentração. Mas o que o governo chinês diz já traz ali uma intenção, que é aquilo que antigamente chamavam de lavagem cerebral. Eles querem apagar a identidade cultural, religiosa dos uigures e fazê-los adoradores do Estado chinês. Eles querem que os uigures se prostrem diante do Estado chinês e adorem o Estado chinês. Isso lembra o que faziam lá na Babilônia. Todos deveriam se prostrar diante daquela grande estátua, diante daquela grande imagem. Caso contrário, seriam jogados numa fornalha ardente. E está lá relatado no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Então, o Estado chinês quer que os uigures se prostrem, se curvem e abandonem seus valores, suas tradições, suas convicções, suas crenças. São muçulmanos. Quer que eles abandonem valores que o Estado chinês não admite que para alguém que mora na China, que nasceu na China, esses valores sejam considerados superiores ao Estado. Que valores de uma coletividade, ou o que é pior para o Estado chinês, que valores individuais, que o indivíduo tenha valores superiores ao Estado chinês, que ele considere mais aqueles valores do que o grande Estado, que deve ser obedecido, adorado. É isso que eles chamam de reeducação. Só que teve gente que escapou, conseguiu atravessar a fronteira e passou a relatar o que havia ali. Inclusive, denúncias sérias
de esterilização forçada de mulheres uigures. Para quê? Você tem o que objetivo ao promover essa esterilização forçada? Acabar com os uigures? Olhar para o futuro e imaginar um futuro sem aquela gente. Isso é extermínio. Embora feito lentamente. É uma prática, como, aliás, alguns países já tiveram a coragem de chamar, é uma prática genocida. A maioria dos países não tem coragem de dizer isso para a China. Aliás, gente que nem está em governo, que não tem que dar satisfação para a China, que não tem negócios com a China, que escreve a respeito, morre de medo de dizer que a China pratica genocídio contra os uigures. Há denúncias de tortura, de execução, trabalho forçado. E nada disso é estranho para a China, porque os uigures não são as únicas vítimas do totalitarismo chinês. Qualquer dissidente está sujeito a trabalho forçado. Na melhor das hipóteses, está sujeito à tortura, que é a mais abjeta ação humana, é a tortura. Não há ideologia, não há regime, não há governo que possa ser justificado quando ele usa a tortura. Não, torturavam, mas quem era torturado? Não, isso não existe. A tortura é inadmissível. E quando ela vem do Estado, a gravidade é muito maior. E também não são só muçulmanos. Há vigilância e perseguição contra cristãos. No caso dos católicos, inclusive, uma perseguição contra aqueles que espiritualmente se remetem ao Vaticano e não aqueles que são ordenados pelo Estado chinês. O Estado chinês ordena bispos, padres. Como quem diz, essa religião está aí como um favor do Estado e nós vamos dizer quem será padre, quem será bispo, e não o Vaticano. E há, claro, os que discordam, há os padres ordenados pelo Vaticano, há os bispos ordenados pelo Vaticano, e que são empurrados para o silêncio, para a vigilância. Isso no caso daqueles que foram ordenados. Aqueles que seguem esses que foram ordenados pelo Vaticano estão sempre sujeitos a desaparecimentos, a prisões, a perseguições. E também cristãos que não são católicos, né? Protestantes, não denominacionais, também têm de conviver com a vigilância e a paranoia, porque o problema não é a vigilância. Se o sujeito vai lá, de espírito desarmado, acompanhar uma reunião cristã, tá tudo bem. Que ele assista, que ele anote, que ele grave. Mas há a paranoia. Uma palavra qualquer interpretada como sendo desafio ao poder do Estado. E pronto. Já é caso de polícia, já é caso de perseguição, já é caso de prisão, já é caso de apreensão, inclusive de bíblias. O Estado chinês não admite e tem uma paranoia terrível em relação a tudo que de alguma maneira ele entenda como um desafio ao seu poder. Eles ficaram muito traumatizados e assustados quando a União Soviética entrou em colapso. Nem eram aliados da União Soviética. Fazia tempo que não havia uma relação próxima, amistosa. Mas o colapso da União Soviética, a maneira como tudo ruiu, assustou o Estado chinês. E foi aí que eles consolidaram
a revolução de Deng Xiaoping, a revolução dos 4 elementos, que atingia a agricultura, a indústria, a ciência, e que levou a China de um país pobre ao segundo maior produto interno bruto do mundo. País que produz muita riqueza, que tem uma produção altamente desenvolvida, embora não tenha uma sociedade desenvolvida, porque é um Estado totalitário e também porque é uma população gigantesca. Então é claro que tudo é muito mais difícil. Mas esse Estado totalitário, assustado com o que aconteceu com a União Soviética, passou a enxergar tudo como um risco ao seu poder. Se você for à China, tente procurar lá na internet chinesa qualquer referência ao massacre de Tiananmen, o massacre da Praça da Paz Celestial. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Porque, inclusive, os gigantes da tecnologia reclamam muitas vezes lá do governo chinês, mas são parceiros, ajudam a vigilância, a censura, o controle, o desaparecimento de palavras que se alguém procura não acha. A China atingiu um nível hoje de repressão, de opressão, de controle da sociedade inigualável. Até porque hoje há meios tecnológicos que a União Soviética não tinha, que o Pol Pot não tinha, lá no Kampucheia, no Camboja. Então são meios de controle que muitas vezes fazem com que o 1984 do Orwell pareça um conto infantil. Tal a sofisticação do controle do Estado e tal a capacidade de avançar sobre tudo e todos. E aqueles que não se prostram diante da estátua, diante da imagem, diante do ídolo Estado chinês, está sujeito, aquele que não o faz, está sujeito à repressão do Estado chinês, que pode variar de um desaparecimento por 3 meses, como aconteceu com o dono lá aquele Jack Ma, Alibaba, que é uma gigante, uma empresa que fatura bilhões. O sujeito desapareceu por 3 meses porque reclamou do sistema de crédito chinês, do sistema financeiro chinês, e falou que era um sistema que, daquela maneira, estava fadado ao fracasso. Sumiu por 3 meses e voltou em pleno silêncio. Nada mais a declarar. Vai disso até a tortura, até o trabalho forçado, até a morte. E no caso dos uigures, há campos de concentração para reeducação. Reeducação é algo que o atual Estado chinês bebe no maoísmo. Aliás, o pai de Xi Jinping foi levado pelos fanáticos maoístas que carregavam lá o livrinho vermelho de Mao Tse Tung, e qualquer um que era visto como revisionista ou com costumes burgueses. Mas o que era o costume burguês? Por exemplo, o sujeito ouvir Beethoven. Foi um momento de obscurantismo a tal revolução cultural do Mao Tse Tung. E o Deng Xiaoping, que promoveu a revolução econômica que produziu essa China riquíssima de hoje, também ele foi levado para campos de reeducação, porque era visto como revisionista. E só depois da morte de Mao Tse Tung, da prisão da Camarilha dos Quatro e a ascensão de Hua Guofeng, é que ele é libertado e depois faz a sua revolução já no final dos anos 70. Então, a ideia de reeducar, o que é reeducar? Como assim reeducar? É arrancar os valores individuais, os valores culturais de um indivíduo ou de uma parte da população, no caso os uigures, arrancar suas crenças, suas tradições, seus princípios,
para que sejam autômatos, prostrados diante do Estado chinês. E diante dessas denúncias todas, Bachelet, pressionada, resolve que vai à China. Talvez vá. O Canadá liderou uma lista de 45 países, inclusive os Estados Unidos, pedindo à China, nesta semana agora, permissão do acesso imediato de Bachelet a Xinjiang para uma avaliação em primeira mão. A China diz: isso aí é uma interferência motivada por motivos políticos. Isso aí é uma interferência cuja motivação é política. Foi isso que a China disse. Sempre que uma posição internacional é declarada e a China não gosta, ela diz: isso é intromissão em assuntos internos. Por exemplo, quando a Organização Mundial do Comércio, a OMC, toma uma decisão que a China gosta, ou até por uma petição da China, ela fala em multilateralismo, porque esses países não obedecem o multilateralismo. A China é a favor do multilateralismo. A China é a favor da globalização. Porém, quando uma decisão em nível internacional é tomada, o Conselho de Segurança não, porque ela veta. Ela tem poder de veto, como os Estados Unidos têm poder de veto. Qualquer coisa ali que não agrade os Estados Unidos, eles vetam. Né? Como a Rússia, a França, o Reino Unido. Eles vetam, têm poder de veto. São 5 que têm poder de veto. Mas decisões internacionais, de grupo de países, ou desses órgãos internacionais, a China diz: isso é interferência em assuntos internos. Não se metam nos assuntos internos da China. Disse que acolhe com agrado a visita de Bachelet, ou seja, a China está dizendo: venha Bachelet. Mas que ela deve centrar-se em promover intercâmbios e cooperação, em vez de uma investigação que, diz a China, é baseada na chamada presunção de culpa. O que a China está dizendo é: venha Bachelet e vamos falar de amizade, vamos falar de acordos multilaterais, vamos falar de cooperação e intercâmbio. Não queremos falar de uigures. Essa é a posição do governo chinês. Bachelet deu indicações ao Conselho de Direitos Humanos que ela tem outras opções, enquanto ainda busca negociações com a China. Lembrando que essas negociações não começaram ontem nem anteontem, elas começaram em setembro de 2018. E a China vai só. E não é assim: não, vamos negociando, enquanto isso a gente limpa o terreno. Não. Enquanto isso a gente continua fazendo o que a gente quer fazer. Essa é a posição chinesa, não é? Então, a Human Rights Watch e a Anistia Internacional documentaram este ano que disseram que poderia constituir crimes contra a humanidade cometidos em Xinjiang. Sarah Brooks, especialista em China, do Serviço Internacional de Direitos Humanos, diz que tudo que resta é que a alta comissária Bachelet dê um passo à frente. Ou seja, a China não quer, vá assim mesmo, vá com a autoridade que a ONU lhe confere. A China é parte da ONU. Por que ela não vai aceitar? Só que a China está dizendo: venha. Mas nós vamos conversar do que quisermos, não do que você quer. O assunto que você quer tratar, talvez tratemos, mas com os nossos termos. Você vai onde permitirmos. Você fica onde mandarmos. E falaremos do que nós quisermos. Essa é a posição chinesa. Talvez mude. Talvez, de repente, a China diga: tá bom, traga, faça um pouco de barulho. Mas não será a Bachelet, não será a ONU, não será a ONU, que aliás é muito condescendente com países que desrespeitam os direitos humanos. Não será a ONU que mudará o Estado totalitário chinês, Ronald.